Paz, irmãos, meu nome é Miller. Eu já venho compartilhar um ensinamento com vocês sobre algo que é fundamental para que nós venhamos tomar decisões sábias, para que nós venhamos ser assertivos naquilo que nós escolhemos. E é justamente consultar ao Senhor. Antes que nós venhamos tomar qualquer decisão em nossas vidas, nós precisamos antes consultar a Deus, verificar se isso que eu vou fazer, se é da vontade de Deus. Porque o Senhor, Ele viu o nosso futuro, ou seja, Ele já sabe o resultado daquilo que nós vamos fazer. Olha o que nos ensina aqui no livro de Isaías, capítulo 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então o que nós aprendemos aqui nesse versículo 10? Que Deus, Ele anuncia o final das coisas desde o princípio, ou seja, antes que as coisas aconteçam, o Senhor já sabe o final delas. Toda decisão que nós estamos para tomar, o Senhor já sabe o resultado final. O Senhor já sabe o que vai dar essa decisão. Por isso que nós precisamos consultá-lo. Quando nós não consultamos o Senhor e tomamos uma decisão sem a sua direção, olha o que acontece, olha o que nos ensina aqui. No livro de Salmos, capítulo 107, do versículo 11 ao versículo 14. Como? Olha no versículo 11 o que diz. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, eis que lhe abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então olha para você ver, quando nós não pegamos conselho com o Senhor sobre algo que nós vamos fazer, ou seja, quando nós desprezamos o seu conselho, nós caímos em adversidades. Nós precisamos às vezes trabalhar muito em cima de um problema que nós criamos, justamente porque nós entramos por falta de sabedoria, por falta de direção. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 6, nos ensina o seguinte: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, reconhecer o Senhor é buscar conselho com Ele sobre um caminho pelo qual eu quero entrar, para me saber se aquele caminho realmente é a vontade de Deus. Porque aprendemos também na palavra do Senhor que existem caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas são caminhos que no final levam para perdição, para destruição. Então compreenda que para que nós venhamos tomar decisões assertivas em nossa vida, é fundamental que nós venhamos antes consultar ao Senhor. Então se você precisa tomar uma decisão pela qual você não sabe o que fazer, o primeiro passo é consultar o Senhor. E o Senhor vai usar o Espírito Santo para falar conosco. E como saber se às vezes o Senhor pede algo para mim através do Espírito Santo? Como eu sei se é o Espírito Santo que está falando comigo? Precisa estar de acordo com a palavra. Se aquilo que eu estou ouvindo está de acordo com a palavra de Deus, é o Espírito Santo me instruindo. Porque na palavra nos ensina que o Espírito Santo de Deus conhece os pensamentos de Deus. Então Ele sabe o que Deus quer que nós venhamos fazer. Ele usará o seu Espírito para nos instruir. Agora, se nós estamos com dificuldade de escutar a voz do Espírito Santo, nós precisamos buscar conselho na palavra de Deus. Precisamos entender o que o Senhor fala a respeito disso que nós venhamos fazer. Mas entenda que se você agora é um outro tipo de pessoa que por não ter procurado o conselho do Senhor já está em uma adversidade, já está passando por um problema que está te causando angústia e você não sabe o que fazer, você vai precisar fazer o que está aqui nesse livro de Salmos, capítulo 107, aqui no versículo 13, diz o seguinte, ó: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e tirou das trevas e da sombra da morte, quebrou as suas prisões. Ou seja, se você já está passando por uma adversidade, você está angustiado com isso, você não sabe o que fazer, clame ao Senhor, que Ele irá te tirar dessa angústia. Mas compreenda que após você sair dessa angústia, o que vai fazer com que você não caia novamente em futuros problemas é justamente buscar conselho do Senhor antes de tomar uma decisão. Beleza, pessoal?
Então que de agora em diante nós venhamos, antes de qualquer atitude, buscar primeiro no Senhor, se isso é de acordo com a vontade dele. Forte abraço, fiquem com Deus.